tarde, segunda-feira, 23 de setembro. Estamos no ar com o Telejornal em Pauta. Hoje a Assembleia Legislativa cedia duas importantes audiências públicas. Agora à tarde, no plenário Rui Araújo, acontece a audiência presidida pelo deputado petista Sinésio Campos sobre o novo marco regulatório da mineração no Brasil, com as jazidas de silvinita e potássio do Amazonas, que podem tornar o Brasil autossuficiente nesses minérios. O Estado foi incluído no debate, que deverá redundar em uma nova legislação nacional, que considerará, inclusive, o impacto da mineração ao meio ambiente. E à noite, o Legislativo Estadual cedia uma audiência pública da CPI Federal sobre a exploração sexual infanto-juvenil. A CPI esteve na manhã de hoje na cidade de Coari e ouvirá depoimentos em Manaus. Esses e outros fatos você acompanha na edição de hoje do Além Notícias, às 8h30 da noite e também no portal da Assembleia. Para você, uma ótima tarde e nos vemos amanhã. Fique agora com o resumo da atividade parlamentar da semana passada. Telefonia fixa precária, internet móvel de baixa qualidade, preço alto, sinal fraco ou até mesmo totalmente ausente. A cada cidade visitada pela CPI da telefonia, a comprovação de que esta é a complicada realidade de quem vive no interior do estado. De acordo com a legislação brasileira, existem serviços que são considerados fundamentais para o desenvolvimento da sociedade e que, por isso, não devem sofrer interrupções. É o caso do transporte coletivo, da assistência médica e das telecomunicações. Porém, aqui no Careiro Castanho, conseguir realizar uma simples chamada de celular não é uma tarefa tão simples assim. É muito difícil, é zero, é difícil mesmo. Aqui porque é o seguinte, o sinal é péssimo. Nós não temos Vivo, Oi, o sinal é péssimo, principalmente em qualquer parte da cidade. Nas comunidades rurais, a situação é ainda pior. Nós não temos um sinal. Quando se retira da cidade, nós ficamos com muita dificuldade de comunicação. De repente, um acidente, até aconteceu uma pequena tragédia, um pequeno furto na escola, e nós ficamos sem se comunicar. Até que então pegar uma carona para vir procurar ajuda na cidade, o invasor já tinha sumido. Então, o meio de comunicação para nós é muito difícil depois que a gente sai da cidade. Dentro da cidade já é um pouco difícil através da Vivo, e saindo da cidade fica pior ainda, que nós não temos um sinal. Estes foram apenas alguns dos relatos obtidos durante a audiência pública realizada no plenário Tomé Ferreira Santiago, em Careiro Castanho. Participaram da reunião representantes do Legislativo de Altazes, Manaquiri, Careiro da Várzea e Castanho, além da sociedade civil organizada. Os deputados Marcos Rota, do PMDB, Adjuto Afonso, do PP e Marcelo Ramos, do PSB, comandaram o evento. O intercâmbio entre a Assembleia Legislativa do Amazonas e os parlamentos municipais tem como meta coletar o máximo de dados necessários para subsidiar o relatório final da CPI. Uma tentativa de devolver à população do interior um direito fundamental. Esperamos, com certeza, levar resultados, para o nosso município, para nossas comunidades, que ali precisam da telefonia. Saber, todos nós já sabemos como é que está a situação, é tomar atitude para que seja cumprido o que manda a lei, que manda a demanda nossa. Em discurso, o deputado Marcelo Ramos destacou as falhas que a telefonia precária desencadeia dentro de uma sociedade. O problema da telefonia não é só um problema doméstico, de você não conseguir ligar para alguém. Na verdade, é um problema que tem reflexos na educação, por exemplo, cursos à distância, que acabam os alunos não conseguindo acompanhar por falta de internet. Você tem o impacto na saúde, um cidadão que fica doente numa comunidade rural e não tem o telefone para ligar para o hospital. Você tem o problema na administração pública, as câmaras e as prefeituras não conseguem enviar relatórios contábeis para o Tribunal de Contas, prestação de contas de convênio, e problema no comércio. Você tem uma obrigação hoje de emissão de nota fiscal eletrônica, mas sem internet não tem como emitir nota fiscal eletrônica. Portanto, comunicação é algo que está envolvido em todos os setores da nossa vida e por isso é tão importante os trabalhos da comissão. As distâncias amazônicas são outro empecilho enfrentado por quem necessita do sinal de boa qualidade no telefone celular. Eu imagino aqui no Careiro da Várzea, em Altazes, essa região que hoje nós estamos visitando, como é que o gestor pode delegar ou cobrar
de um assessor que esteja lá numa reunião, no Mamuri ou lá no Novo Céu, sem um telefone. Como eu disse, hoje é um veículo imprescindível em qualquer administração. O presidente da CPI da Telefonia, deputado Marcos Rota, destacou a produtividade que o cronograma de viagens da CPI está conseguindo. É muito salutar para o relatório final da CPI a gente fazer essa busca de informações, essa coleta de informações que haverão de nortear depois os relatórios da CPI, da telefonia fixa, móvel e também de internet. E ao final nós haveremos de confeccionar um único relatório mostrando as deficiências das sedes, da zona rural, da zona ribeirinha, enfim, procurando identificar esses problemas, apontando as soluções e responsabilizando aqueles que permitiram que nós chegássemos nesse nível muito ruim, muito ineficiente na qualidade dos serviços ofertados na capital e principalmente nos municípios do interior. Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Altazes e Manaquiri são interligados pela BR-319. Destes, Castanho é o mais distante de Manaus. São pouco mais de 50 quilômetros pela rodovia. Porém, a partir do quilômetro 10, já não há qualquer sinal disponível na região. Careiro da Várzea conta com 90% da população espalhada na zona rural. Apenas os 10% que residem na zona urbana do município têm acesso à telefonia. No Brasil, existem aproximadamente 51 milhões de pessoas consideradas jovens. Se encaixam nesse perfil todos aqueles na faixa etária dos 15 aos 29 anos de idade. Justamente por representarem cerca de 1/4 da população total do país, uma série de políticas públicas são necessárias para esses brasileiros. Para discutir as principais questões que afetam a juventude, uma audiência pública foi realizada na Assembleia Legislativa. Os jovens aproveitaram a oportunidade para se manifestar a respeito do assunto. Geralmente as políticas públicas direcionadas para a população geral são políticas que são especializadas nas juventudes urbanas. E nós, como Conselho Estadual da Juventude e membros dos movimentos de juventude, nós estamos aqui para dizer que nós precisamos de políticas específicas para o Amazonas, desde o interior da cidade mais longe, por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, até Manaus. Nós precisamos diferenciar, nós precisamos ter políticas públicas adequadas à nossa realidade, adequadas à juventude indígena, à juventude ribeirinha, à juventude quilombola, à juventude pescadora. Nós precisamos ter essa noção de que nós precisamos, além de respeitar, ter também essas políticas direcionadas para essas populações, para essas juventudes. Creio estarmos vivendo num momento propício para isso. Afinal de contas, faz parte do dever do Poder Legislativo conscientizar a juventude de que eles são o futuro do nosso Estado. E a política realmente tem que ser um interesse que tem que estar sempre em pauta pelos jovens. Afinal de contas, eles serão os futuros políticos e governadores do nosso Estado. A audiência também discutiu o Estatuto da Juventude, aprovado no Congresso Nacional e sancionado pela presidente Dilma Rousseff. A nova lei reforça direitos constitucionais, como o acesso à saúde e educação, e cria outros, como o direito à meia entrada em eventos culturais para jovens de baixa renda. Exatamente, eu acho que agora é oportuno a gente fazer o debate sobre o Estatuto da Juventude, que é uma grande conquista da sociedade, dos jovens, né? Já que a juventude representa 1/4 da população brasileira e também aqui do nosso Estado. E o Estatuto está aí, agora tem que sair do papel. O desafio é implementar políticas públicas que garantam o direito dos jovens. Nós temos a questão orçamentária, nós temos a questão de priorizar, as questões relacionadas às várias áreas onde a juventude hoje não tem a devida atenção ainda, criar oportunidades. E as audiências na Assembleia precisam ser um instrumento para pressionar o governo para que coloque já na sua previsão orçamentária e no seu planejamento a prioridade da juventude. Durante o evento, também foi discutida a redução da maioridade penal. Os participantes se manifestaram contra a proposta e defenderam a efetiva aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege os menores de idade. Além dos debates, a Pastoral da Juventude foi homenageada pelos 40 anos de fundação. Para assegurar a maior democratização no acesso às políticas públicas voltadas para o meio cultural, representantes das diversas áreas se reuniram na Alean para discutir e elaborar propostas a serem levadas à terceira Conferência Nacional de Cultura,
que será realizada em novembro, em Brasília. O representante do Fórum Amazônico de Desenvolvimento Econômico e Cultural, FADEC, Marcelo Dias, explica que o encontro pretende contribuir para a criação da cultura de base nas discussões das políticas públicas, desafio do Plano Nacional de Cultura, assunto a ser discutido em âmbito nacional. Discutir esse tipo de política pública cultural é importante porque a gente vai criar a cultura de base. Sendo assim, a criação de base, vamos instrumentalizar melhores profissionais do mercado e criar novas perspectivas, criando um novo olhar para a cultura. A primeira conferência no estado foi uma solicitação dos artistas municipais do Amazonas que sentiram necessidade de discutir o assunto por meio do FADEC, para trabalhar o quarto eixo da Conferência Nacional, denominada Cultura e Desenvolvimento. Nos reunimos, organizamos essa conferência e convidamos as pessoas que quisessem participar, colaborar, para nós reunirmos, escolhermos dentro dos 4 eixos que o Ministério nos forneceu, para poder verificar o que falta, o que nós podemos acrescentar mais para a cultura, não só do município, mas para o nosso estado. Porque nós sabemos que a cultura ainda chega de barco, né, no estado do Amazonas. Então nós queremos melhorar isso. Como é que nós podemos estar ajudando? Através de projetos, oficinas, seminários. Então o FADEC ele vem propor isso. De acordo com o artista amazonense Celdo Braga, o Amazonas precisa criar mais espaço para a divulgação da cultura musical no estado. Manaus não existe ainda um fomento de espaços para o artista praticar o seu trabalho. Os músicos ficam de uma forma muito cruel, sujeitos a tocar na noite, ganhando muito pouco. Então precisamos criar mecanismos, tanto do poder público como do poder aberto, né, do comércio, da indústria, para que entenda que a manifestação artística de um povo é o que credencia junto à impressão, junto à opinião nacional e internacional. Então nós somos veículos de falar bem dessa terra, então é preciso criar espaços que te possam mostrar isso. Os debates sobre a cultura livre estão ocorrendo em vários estados. Na tarde desta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu retomar o julgamento de 12 réus condenados no Mensalão. Isso porque o ministro Celso Mello votou a favor dos embargos infringentes, que é o recurso cabível quando não for unânime o julgado proferido em apelação e em ação rescisória. A decisão garantiu um novo julgamento aos já condenados pelo crime de formação de quadrilha: José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil, José Genuíno, ex-presidente do PT, Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT, Marcos Valério, Ramon Hollerbach, Cristiano Paes, publicitários, Simone Vasconcelos, ex-funcionária de Marcos Valério, Cátia Rabelo e José Roberto Salgado, ex-dirigentes do Banco Rural. Além de outros 3 condenados por lavagem de dinheiro: João Paulo Cunha, deputado pelo PT de São Paulo, João Cláudio Genu, ex-assessor do PP na Câmara, e Breno Fischberg, ex-corretor financeiro. O acórdão deve ser publicado em até 60 dias. A partir daí, os advogados de defesa dos réus terão um prazo de 15 dias, podendo ser prorrogado por mais 15, para apresentar os embargos infringentes. Só é condenado nesse país quem não tem dinheiro para pagar bons advogados, um processo que já está aí há anos na justiça, está na última instância do Poder Judiciário brasileiro. E por que julgar novamente? Se ele já não foi julgado, por que julgar novamente? Ou seja, são artifícios que os advogados encontram e que os juízes, parte deles, dizendo não a totalidade, aceitam, e que essas pessoas terão, mais uma vez, condições de não serem condenados por um crime que chocou o país, principalmente em algo que a sociedade brasileira, a juventude foi para as ruas e tem se demonstrado duramente contrário, que é a corrupção. Acredito que o ministro Celso de Mello fez o seu voto em função daquilo que está na legislação. Como cidadão, como brasileiro, eu acho que essa questão tem 2 interpretações. Uma é aquilo que está escrito, é a lei, e ele fez isso, a meu ver, muito bem. Tá certo? A outra é a aspiração, por exemplo, daquilo que você sente enquanto cidadão. Lamentavelmente, parece não se ver que é uma justiça que tenha um tratamento igualitário para todas as pessoas. Então é uma frustração por um lado, mas por outro lado é a segurança da manutenção do Estado Democrático de Direito.
foi um posicionamento que entendo ser assertivo. Ora, se embargos infringentes existem em todos os tribunais, por que só nesse caso tirar os embargos infringentes para o novo julgamento? Não é especificamente para esse caso que deixe de existir os embargos infringentes. Parabenizo a decisão do nosso ministro. O ministro Celso de Mello, com todo o seu preparo jurídico, ele não compreendeu a importância do Supremo para balizar para a sociedade a função primordial da justiça, que é fazer o direito prevalecer sobre a letra fria da lei. O direito é a substância da justiça, é realmente a garantia de que a dignidade do cidadão e o interesse e o bem-estar da coletividade serão priorizados. É nessa relação dialética entre a preservação da indignidade individual e a preservação da dignidade coletiva da sociedade que o direito se faz. Agora há um sentimento na sociedade de certa impunidade, de que não está se aplicando a justiça. Eu acredito que todos serão punidos, já estão punidos por conta de todo esse processo, pelo afastamento de uma série de funções. Os que são parlamentares têm a punição política, provavelmente, mas todos já têm uma punição, já têm uma pena, que talvez alguma coisa vai ser alterada, mas não eliminada, ou seja, não cancelado. Então, é a nossa legislação, que precisaria ser aperfeiçoada, até para que não seja o Supremo para julgar os casos de corrupção, que seja a Justiça nas primeiras instâncias. A proposta de Marconi Perillo visa pressionar o fim da guerra fiscal com a derrubada do projeto que cria alíquotas diferenciadas de 4%, 7% e 12% até 2018. Para Perillo, deve haver a implantação de uma nova política nacional, que atrela a concessão de incentivos fiscais e financeiros ao produto interno bruto de cada estado brasileiro, o que, de acordo com o deputado estadual Marcelo Ramos, gerará desequilíbrio no Pacto Federativo e ampliará a guerra fiscal. O governador Marconi Perillo, do PSDB, governador de Goiás, articulou um conjunto de governadores do Centro-Oeste e alguns do Nordeste e hoje circula por Brasília com a proposta de mudar as regras de incentivo fiscal no país. A proposta do governador Marconi Perillo é que os incentivos sejam distribuídos levando em consideração o PIB dos estados. Portanto, estados com menor PIB receberiam maior incentivo. Óbvio que o estado do Amazonas, muito impulsionado por Manaus, que hoje é o 14º PIB do país, passaria a ter 13 outros estados com possibilidade de incentivos maior do que ele, o que faria a indústria migrar daqui para outros estados e faria o PIB cair do 14º lá para as últimas posições. Portanto, a proposta, ela ignora a importância estratégica do polo industrial de Manaus, do ponto de vista geopolítico, de ocupação dessa região mais distante do Brasil, do ponto de vista ambiental, de preservação da Amazônia, já que ela faz com que o homem da Amazônia não tenha que migrar para uma atividade predatória, para a agricultura, para a pecuária, para o extrativismo. E, além do mais, ela é insustentável, porque você teria que, a cada ano, avaliar o PIB e reorientar os incentivos. O Produto Interno Bruto, PIB, é a soma em valores monetários de todos os bens e serviços produzidos em uma determinada região durante um período do tempo. E é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia para mensurar a atividade econômica de uma região. Na contagem do PIB, são excluídos os bens de consumo intermediários que são utilizados na produção de outros bens, para evitar a dupla contagem, que acontece quando os valores gerados na cadeia de produção aparecem contados duas vezes. José Ricardo reforçou a importância do debate para esclarecer à população e aos próprios parlamentares quanto à importância dos benefícios concedidos à Zona Franca. Constantemente a Zona Franca de Manaus é ameaçada, é atacada, e agora com mais uma proposta que surge a partir de uma mobilização de governadores do Centro-Oeste e de outros estados, dentro daquela ideia de que também querem ter incentivos fiscais, ou querem impedir que a guerra fiscal acabe. Porque o que é a guerra fiscal? É estados concederem incentivos estaduais, no caso do ICMS, sem ter um respaldo legal constitucional, já que a Zona Franca de Manaus seria o único estado a poder conceder o incentivo de ICMS para os segmentos instalados aqui. Eu acho que temos que trazer cada vez mais para o debate esse assunto. O Congresso Nacional, nossos parlamentares têm que se manifestar mais. E aqui a Assembleia Legislativa. Acho que o governo do Estado tem que municiar mais os parlamentares com informações, para que a gente também forme opinião favorável ao modelo Zona Franca.
O Amazonas possui 18% do território brasileiro, com 1,5 quilômetros quadrados da maior porção da floresta tropical úmida do planeta, com índices de preservação que chegam a 98% de sua cobertura vegetal originária. A vocação econômica do estado foi desviada para o polo industrial de Manaus, a partir da criação da Zona Franca em 1967. O estado corresponde ao 14º PIB brasileiro, porém grande parte desse percentual deve-se ao município de Manaus, com 6%, em razão da localização do polo industrial e movimentação de gás natural e petróleo na região. Uma mudança nas regras da economia local poderá causar enormes prejuízos ao estado. O deputado estadual pelo PSD, Chico Preto, afirmou que o governo do Amazonas tem debatido constantemente as alíquotas diferenciadas. Sobre a proposta do governador de Minas Gerais, eu vou evocar aqui as palavras do Capitão Nascimento. É um fanfarrão, né? Dizer que a Zona Franca tem que ser sazonal, tem que passar pelos estados. Não é bem assim que a banda toca. Sobre o pronunciamento do deputado Zé Ricardo de que a Secretaria de Fazenda não subsidia a Casa de Informações, também não é verdadeiro. A Cefaz, em especial o secretário da pasta, Afonso Lobo, tem vindo aqui todas as vezes que chamado a debater a questão Zona Franca e o papel do Estado. É fato que nem todos os deputados estão presentes nesses momentos, mas não tem muito tempo em que o Afonso Lobo, o superintendente da SUFRAMA, as entidades que representam os anseios da indústria amazonense estiveram aqui conosco, reunidos, debatendo um projeto que tem um impacto significativo, caso venha a ser aprovado, que é a unificação do ICMS. Marconi já teria arregimentado o apoio dos governadores do Mato Grosso do Sul, Ceará, Tocantins, Maranhão, Pernambuco e Sergipe. Ele agora tenta conquistar a adesão de Alagoas, Pará, Espírito Santo e Santa Catarina para a proposta de projeto de lei complementar que atrela os incentivos ao PIB do estado, elaborada pela Associação Brasileira Pro Desenvolvimento Industrial, entidade que representa as empresas incentivadas. O presidente da Câmara de Uarini considerou positiva a possibilidade de atualizar as leis do município, localizado a 565 quilômetros de Manaus. De acordo com ele, a administração da localidade tem sido prejudicada, já que a lei orgânica já tem mais de 20 anos e precisa ser atualizada. A nossa lei orgânica ela é de 1990 e ela é altamente defasada e até surgiu o Secote, a nossa Câmara não tinha um norte para procurar para que a gente pudesse melhorar essa situação. Felizmente, surgiu o Secote e tão logo a gente soube da parceria, a gente procurou o Secote para que a nossa lei orgânica e o regimento interno sejam atualizados, o que para nós é um grande feito, porque uma vez que a nossa lei orgânica e regimento interno são de 1990, dificulta muito a nossa administração. Para o presidente da Câmara de Eirunepé, a assinatura do termo de adesão é um reconhecimento ao trabalho desenvolvido no interior do estado. Raimundo Pinheiro destacou o esforço da ALEAN em levar desenvolvimento aos municípios por meio do Secote, tanto com a atualização das leis, quanto com a doação de equipamentos às localidades. Com o Secote e toda a sua equipe se coloca à disposição, isso não tem nenhum custo para as câmaras municipais. Agora, mais uma novidade boa é o site que a Assembleia Legislativa está proporcionando para as câmaras municipais. Eu já fiz minha adesão também, da forma que fiz com a lei orgânica, com o regimento, fiz também ao site e vou estar passando todas as informações necessárias para que a gente possa, o mais breve possível, estar colocando no ar aí o site também da Câmara Municipal de Eirunepé. Isso valoriza as câmaras municipais, essa atitude da Assembleia Legislativa de auxiliar os municípios, as câmaras municipais, isso valoriza o nosso trabalho. O presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, ratificou o compromisso da Casa em atualizar as leis de todos os 61 municípios do interior do estado para que haja adequação à Constituição Federal. O trabalho do Secote a gente sempre tem dito que é um trabalho de extrema importância para o povo do Amazonas, né? A partir do momento que a Assembleia Legislativa consegue realizar um termo de cooperação com alguma Câmara Municipal, e hoje, nesse caso especificamente, com os municípios de Uarini e Eirunepé,
vai modificar para melhor, com certeza, o dia a dia dos munícipes dessas duas cidades, o Arini e o Nepé. Porque quando a gente muda a lei orgânica do município e quando a gente muda para melhor, e quando eu falo a gente, na verdade são os vereadores que fazem esse trabalho, porque nós apresentamos algumas sugestões e eles votam a respeito dessas matérias, são leis que com certeza vai melhorar o dia a dia da população. A presidente da Câmara de Barcelos, que já havia assinado a parceria, também participou da reunião e falou da importância do SECOT ao permitir que as leis sejam elaboradas de acordo com as constituições federais e estaduais. Com certeza, nós já assinamos o termo de adesão e nós precisamos desse termo de cooperação técnica para que nós possamos estar fazendo a revisão da nossa lei orgânica, do nosso regimento interno, dentro das leis, né, que regem o nosso, no caso, a Constituição Estadual, que rege o nosso Estado, e a lei máxima, que é a Constituição Federal. Então, nós precisamos de pessoas capacitadas para estar nos orientando, para que possamos estar fazendo a nossa lei de forma correta. O deputado estadual Abdallah Frasch afirmou que já tem percebido mudanças positivas nos municípios que têm parceria com o SECOT. Com certeza, a implantação do SECOT pela 17ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado vai ser, a meu ver, uma das mais importantes iniciativas que essa nossa legislatura vai ter quando passar para a história do nosso parlamento do Amazonas. E eu tenho certeza que os reflexos já estão começando a ser sentidos. A capacitação, a melhoria na qualidade legislativa das nossas câmaras municipais já começa a ser visto. Os nossos vereadores já têm uma competência melhor para a elaboração das leis. A própria prefeitura, através do treinamento dos seus funcionários, que o SECOT também propicia, também já começa a ter um retorno positivo para a comunidade. Enfim, eu acho que esse projeto realmente vai ficar para a história como uma das boas iniciativas que essa casa teve ao longo da sua história. Os regimentos internos e leis orgânicas devem demorar de 30 a 60 dias para serem concluídos. A Assembleia também disponibiliza aos municípios do interior bens inservíveis à casa e cursos de aperfeiçoamento por meio do sistema de IPTV. O contrato foi firmado em 2009 entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte e o Governo do Estado para pavimentar cerca de 100 quilômetros da rodovia 317, que liga o município de Boca do Acre, no Amazonas, à capital Rio Branco. A obra foi orçada em 78 milhões de reais, onde parte dos recursos viriam do governo federal como obra do Programa de Aceleração para o Crescimento, o PAC, e o restante do governo do estado. O contrato foi cancelado em 2011 por conta de a obra apresentar irregularidades identificadas pelo Tribunal de Contas da União. Entre elas, a falta de licenciamento ambiental e preços excessivos frente ao mercado. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura do Estado, o DENIT decidiu suspender o contrato de pavimentação da rodovia devido às pendências. Ou seja, esse convênio foi extinto e foi repassado a assunção do restante da obra para ser concluída pelo próprio DENIT. Nós prestamos conta de tudo que foi feito e foi feita a entrega para a obra para o DENIT e daqui para frente cabe ao DENIT desenvolver o restante do projeto. No total, 65 quilômetros da estrada foram pavimentadas, mas 2 trechos que compreendem terras indígenas estão pendentes. O DENIT afirma que está aguardando o levantamento que está sendo feito pela empresa responsável pela construção, para só então dar continuidade às obras da rodovia. O DENIT contratou uma empresa, o DENIT Brasília, contratou uma empresa para fazer exatamente o levantamento dessas obras remanescentes na 317. O DENIT não pode, neste momento, licitar a continuidade das obras porque não sabe exatamente o quantitativo que o Estado executou para que ele possa licitar esse remanescente. E é isso que está sendo feito e a previsão de conclusão desse levantamento é para outubro ainda deste ano. Só então o DENIT poderá então iniciar um procedimento licitatório para contratar a empresa para executar as obras de pavimentação, dar continuidade, O município de Boca do Acre possui o maior rebanho bovino do estado. Os agricultores locais afirmam que o escoamento da produção está sendo prejudicado por conta da situação da estrada. Eles ameaçam fechar a rodovia, caso o problema não seja solucionado.
E para nós, produtores rurais e a população de Boca do Acre, ficam lá na lama, essa é a verdade. E tem o outro trecho na frente, que são 10,5 km, que está relacionado aí entre a divisa, que seria da Cunha Gomes. Mas eu quero só dizer assim para vocês, eu acho que já foi muito falado, muito discutido, está na hora de chegar, de resolver a situação. Porque a população vai chegar um momento que não vai aguentar mais, aí vamos voltar a fazer paralisações, até nós produtores rurais, se não resolver esse ano, dar um ponto final nisso, a gente vai ter que começar a mobilizar outras ações para poder acontecer, porque não é possível, né? Uma audiência pública proposta pelo deputado Adilto Afonso discutiu o assunto. O parlamentar afirmou que a Assembleia Legislativa deve intervir no caso, já que a situação da rodovia está prejudicando a economia do Estado. Hoje tem uma área que não foi pavimentada justamente por uma reserva indígena, né, que a gente quer saber se realmente essa obra está contemplada no PAC, se essa reserva indígena vai poder agora pavimentar, e parece que mais 10 quilômetros que falta, que justamente não foi contemplado. Nós esperamos que as pessoas envolvidas, o DENIT, a CEINFRA, nos digam que aqui a gente pode fazer um relatório. Se tivermos que ir a Brasília novamente, iremos a Brasília. O que não pode é a população ficar à mercê desse serviço tão importante para a região. Com a decisão do Tribunal de Justiça, Manaus Ambiental vai restabelecer a cobrança da taxa de esgoto nas regiões onde a ação havia sido cassada pela Justiça, entre elas parte da Cidade Nova. Para o deputado pelo PMDB Marcos Rota, a população da capital amazonense será prejudicada com a decisão. A suspensão da cobrança foi solicitada em maio deste ano pela Comissão de Defesa do Consumidor, que propôs a ação coletiva contra a concessionária, por considerar a cobrança injusta. Agora, Marcos Rota afirmou que, juntamente com o deputado Chico Preto, presidente da Comissão de Gestão e Serviços Públicos da Casa, irá recorrer da decisão. Alguns conjuntos só têm coleta, outros têm coleta e tratamento, outros, bem poucos, têm coleta, tratamento e destinação, como determina a legislação. E todos pagam 100%, independentemente de terem apenas parte da prestação do serviço. Nós estamos defendendo na Assembleia Legislativa que o princípio básico de uma relação de consumo seja respeitado pela Prefeitura e também pela empresa Manaus Ambiental. Que o consumidor, que o contribuinte pague por aquilo que efetivamente ele tem recebido de contraprestação de serviço. Por isso que nós estamos, através da Procuradoria da Assembleia, já que é uma ação da Comissão de Defesa do Consumidor, juntamente com o deputado Chico Preto, nós estamos pedindo para que a Assembleia Legislativa recorra dessa decisão, agrave esta questão e vá ao pleno do Tribunal de Justiça. O deputado José Ricardo aparteou o discurso do deputado Marcos Rota e sugeriu que o retorno da gestão do abastecimento de água para o poder público é a melhor alternativa para a capital. Tem que reestatizar, como se fala, retornar para a administração do poder público. Até porque o PROAMA, que é um investimento realizado para expandir a água, é com recurso público, não tem iniciativa privada. Então que o poder público assuma já a partir do PROAMA a administração da água em Manaus. Tanto Marcos Rota quanto José Ricardo e Chico Preto concordam que a população não pode pagar por um serviço que não recebem. Do plenário Rui Araújo, o deputado Sinésio Campos destacou em discurso manifestação envolvendo mais de 200 pessoas no quilômetro 52 da AM254, estrada que leva ao município de Altazes, distante 113 quilômetros de Manaus. O motivo do protesto foi a falta de energia elétrica em diversas comunidades rurais, como Bom Jesus, Vista Alegre, Boa Esperança e Novo Céu. De acordo com Sinésio Campos, os comunitários alegam que sem energia elétrica, os prejuízos na produção rural são agravados. O deputado apresentou requerimento junto à mesa diretora, solicitando a realização de uma audiência pública, envolvendo o poder público e a diretoria do programa Luz para Todos. Para o parlamentar, apesar do esforço do governo federal em ampliar a malha energética em todo o país, é preciso que a energia distribuída seja de qualidade. Esta diretoria ela tem a obrigação, onde o Luz para Todos passou, da a conservação e manutenção da rede, ou seja, podagem, capinação, né? E dotar também dessa rede de energia com qualidade. Isto não está ocorrendo. A energia que está atendendo hoje todas as redes, ou a grande maioria das redes do Luz para Todos, é de má qualidade. E o que eu pedi hoje aqui, e estou apresentando hoje um requerimento para que o diretor de distribuição do interior
que é o senhor Radi Oliveira, possa vir aqui a esta casa e prestar todos os esclarecimentos. A deputada Vera Castelo Branco apartou o discurso de Sinésio Campos e teceu mais críticas ao abastecimento de energia elétrica no interior do estado. Sampaio, Novo Céu, Muritinga, Mastro, onde quer que a gente conheça alguma liderança, alguma pessoa daquela comunidade, a reclamação é geral. Então, é isso que Vossa Excelência falou. Veio o Luz para Todos, né? Surgiu despertou aquela esperança no nosso povo. Nem 10% das famílias do Amazonas foram atendidas. A audiência pública está marcada para acontecer no próximo dia 25 de setembro. Sessão especial realizada na Assembleia Legislativa comemorou os 10 anos do Barco Pai. O pronto atendimento itinerante, criado em 2003, até hoje já promoveu mais de 3 milhões de atendimentos em 60 municípios do Amazonas. O projeto percorre as calhas dos rios do interior do estado em 3 embarcações, levando às populações ribeirinhas mais de 20 tipos de serviços. Entre eles, atendimento médico e odontológico, palestras educativas, além de oferecer serviços de expedição de registro administrativo indígena, registro civil, carteira de trabalho, CPF e RG. A titular da Secretaria de Estado de Assistência Social destacou a importância do serviço realizado junto à população ribeirinha. Pronto atendimento itinerante, carinhosamente conhecido como Barco Pai, o principal objetivo dele é promover a cidadania. A nossa missão é ir onde a comunidade tem dificuldade de acesso aos serviços básicos. Nós, nos 10 anos que o pronto atendimento itinerante está funcionando, nós já atendemos mais de 3 milhões de pessoas em 38 viagens e é um desafio. Toda viagem ela tem uma logística, mas ela tem sempre grandes desafios. Mais importante de tudo é nós termos uma equipe comprometida, uma equipe que passa 2 meses viajando sem ver a família e se dedicando exclusivamente a levar serviço, principalmente serviços básicos às populações ribeirinhas, às populações mais escondidas desse nosso estado do Amazonas. O Barco Pai conta com as parcerias das Secretarias de Saúde, Segurança Pública, Trabalho, Emprego e Renda, Exército Brasileiro, Banco do Brasil, Correios e Instituto Nacional de Seguridade Social. O presidente da Comissão de Educação da Casa, deputado Sidney Leite, destacou o caráter cidadão do programa. Ele traz a perspectiva de quem está numa comunidade isolada, numa aldeia indígena, ser cidadão. Porque você só garante o exercício da cidadania com os seus documentos. Ter a certidão de nascimento, ter um CPF, ter um título de eleitor. Algo que era inacessível para muitos amazonenses, principalmente aqueles que estão no meio rural, no campo, no estado do Amazonas. Então o Barco Pai representa isso. Representa as pessoas poderem se casar, representa a pessoa poder ter uma certidão de nascimento, representa a pessoa ter um título de eleitor, representa a pessoa ter dignidade. A sessão especial teve autoria conjunta dos deputados Chico Preto e Sinésio Campos, que não puderam comparecer ao evento por motivo de viagem. Com professores e representantes de órgãos ligados à educação, o objetivo do seminário foi discutir questões relacionadas à alfabetização. Pontos fundamentais para superar desafios do aprendizado foram levantados pelos participantes. Esse debate é um marco inicial para que nós possamos trabalhar políticas e reafirmar um pacto, já que nós vamos ter aí a discussão do Plano Estadual de Educação, para nós enfrentarmos o desafio e garantir a alfabetização das nossas crianças na idade certa. E o outro é enfrentar o desafio de inúmeros analfabetos em fase adulta que ainda temos no estado do Amazonas. Para o presidente da Comissão de Educação da Assembleia, deputado Sidney Leite, o levantamento do Ministério da Educação, que indica que 36% dos jovens são analfabetos funcionais, é uma prova de que medidas precisam ser tomadas. O índice de crianças em idade séria e crianças que ainda não sabem ler e escrever de forma correta é muito alto. E isso nos preocupa. Por isso esse debate, por isso a preocupação. Hoje nós temos dado que no Brasil, 36% dos jovens que concluem o ensino médio
são analfabetos funcionais, ou seja, não sabem ler e escrever direito, não sabem fazer as 4 operações. Então esse é um desafio que nós temos e precisamos avançar, porque se nós não garantirmos a devida alfabetização, esse jovem vai chegar à universidade e terá sempre essa dificuldade de não ter aprendido a ler e escrever corretamente e fazer as 4 operações. A vereadora Terezinha Ruiz ressaltou a importância de se cobrar dos representantes políticos ações que visem melhorar a educação. A parlamentar destacou 2 principais pontos para o aprimoramento do ensino. Primeiro, nós precisamos preparar os professores para trabalhar a alfabetização desde a educação infantil, desde os 3, 4 anos. Não são todos que têm essa dinâmica, alguns se adaptam melhor ao ensino básico. E segundo, preparar nossas salas de aula, colocar menos alunos, melhorar a infraestrutura e a parte pedagógica de fato ser dinâmica para que eles cheguem no letramento já bastante amadurecido dentro desse processo de alfabetização. Uma das palestrantes do seminário, a professora Raiolanda Camargo, afirmou que o processo de educação na esfera pública precisa ser cada vez mais debatido. Para ela, o conceito de alfabetização mudou e é preciso dar condições para que se obtenha êxito. Quando você fala de alfabetização, você tem que pensar também nos condicionantes sociais. Nós temos aí uma escola que se diz para todos, mas muitas vezes não oferece condições para que essa criança permaneça na sala de aula, né? E o entendimento também de que o conceito de alfabetização ele é um conceito que está sempre em movimento. Hoje nós temos uma sociedade que cobra cada vez mais a formação de leitores e produtores de textos, né? Mas muitas das práticas existentes ainda em nossas salas de aula são práticas ainda do século XVIII, do século XIX, né? Então passa também pela desconstrução aí de paradigmas mesmo. Então a gente está aqui realmente querendo discutir, né, para que a gente possa construir um novo olhar sobre a alfabetização. A educação é essencial para o progresso de uma sociedade e todas as ações relacionadas à melhoria da qualidade de ensino são válidas. Somente no Amazonas, residem mais de 50 mil pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Visando oferecer mais acessibilidade e qualidade de vida a esse público, o deputado estadual Arthur Bisneto apresentou na Assembleia Legislativa 7 projetos de lei. Um deles é voltado para o acesso à leitura, com a inclusão de livros digitais, em áudio e ainda em braille. O acervo deverá ficar disponível em todas as bibliotecas públicas, privadas e universitárias do Estado. Na busca de incluir digitalmente os portadores de deficiência, o parlamentar protocolou um projeto que torna obrigatória a adaptação de computadores para ser utilizados por eles. Bisneto também apresentou o projeto que instala em ônibus que fazem rota intermunicipal e interestadual dispositivos sonoros que permitem avisar ao passageiro deficiente os próximos pontos de parada por qual irá passar. Ainda na questão do transporte, o deputado apresentou o projeto de lei que obriga as empresas e associações de radiotáxi e de transporte intermunicipais a disponibilizarem na frota veículos adaptados para pessoas com necessidades especiais. E dando atenção às mães de filhos deficientes, Bisneto apresentou um projeto que amplia a licença maternidade para mais 3 meses às servidoras públicas estaduais com filhos recém-nascidos portadores de deficiência física, mental ou com má formação congênita. Outro projeto tem por objetivo assegurar aos deficientes visuais o direito de receber boletos de pagamento em braille. E ainda em relação aos serviços, um projeto do parlamentar que inclusive já foi aprovado na Casa, obriga agências bancárias a disponibilizarem caixas eletrônicos preferenciais e adaptados para ser utilizados pelos deficientes. Com a proposta de conscientizar cada vez mais a população quanto aos danos causados pelo álcool e drogas ao volante, a campanha desse ano pretende realizar um amplo debate sobre a mudança de postura no trânsito. O diretor-presidente do Detran, Leonel Feitosa, falou sobre a Lei Seca do Bem, novidade do Detran para esse ano. Vamos entrar com uma campanha da Lei Seca do Bem, onde nós estamos aí juntando parceiros, inclusive com rádios, táxis, bares, restaurantes, para que passem também a fazer parte da Lei Seca, porque a Lei Seca não adianta só a fiscalização. O importante, principalmente, é a conscientização das pessoas dos malefícios do álcool e direção. Leonel Feitosa comemorou a redução de 30% em relação ao ano passado dos acidentes de carro
causados pela ingestão de álcool. Graças a Deus, com o apoio da população, já conseguimos reduzir aí em 30% o número de acidentes, principalmente aos finais de semana. Hoje em dia já sobram leitos de UTI e emergências nos hospitais da cidade de Manaus para acidentado de trânsito, e com isso a população está começando a entender o nosso trabalho. Hoje já é muito fácil você ver aí jovens deixando aquele amigo que não bebeu para dirigir, o cidadão que sai com a esposa, ela dirige, ou com os amigos, ou as pessoas que mesmo se divertem em casa. Então essa é uma conscientização para que as pessoas entendam que o nosso trabalho é, acima de tudo, como bem deixou claro o governador Omar Aziz, de preservar vidas. O deputado Marcelo Ramos ressaltou a contribuição da Comissão de Trânsito para pensar junto com os demais órgãos possibilidades para melhorar os problemas relacionados ao trânsito. A comissão tem acompanhado todas as ações, tanto do DETRAN como SMTU e do Manaus Trans, procurando dar sua contribuição no debate técnico sobre as soluções de transporte, trânsito e mobilidade de Manaus, com a certeza de que não há solução efetiva para o problema do trânsito de Manaus sem uma inversão de prioridade, sem que a prioridade passe a ser obrigatoriamente o transporte coletivo. Não é justo que um veículo que leva uma pessoa só tenha a mesma prioridade no trânsito de um ônibus que leva 150 pessoas. Nós precisamos inverter essa lógica, esse é o passo inicial para uma solução estruturante do transporte do trânsito em Manaus. Quem também esteve presente no lançamento da campanha foi o presidente da Comissão de Ciclista do Amazonas, Jordan Gouveia. Ele comentou o que está sendo feito para reduzir o número de acidentes com os ciclistas. A comissão foi criada porque nós começamos a perceber que aumentava o número de acidentes. Para evitar isso, o primeiro passo em qualquer que seja a atividade nossa é a educação. Então, o DETRAN se prepara, vem se preparando. Agora, mais do que nunca, o presidente determinou internamente que ele quer que as coisas andem, caminhem, e vai ter um upgrade, a partir da Semana agora Nacional do Trânsito, um trabalho intensificado nas ruas, junto com o DETRAN, nas blitz que tiverem, fazendo a parte educativa. A partir do momento que o modal inteiro, ônibus, caminhão, carro e moto, entendem a presença do ciclista como mais um modal, o respeito começa a ter harmonia. De acordo com o presidente do DETRAN, medidas mais duras deverão ser tomadas para tentar acabar com os acidentes de trânsito relacionados ao álcool. Uma delas é o aumento de 1 para 3 anos do tempo de retenção da carteira de motorista do condutor.